Olá, caros irmãos, sejam bem-vindos à Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje estou responsável pela explanação do Evangelho de um formato online, mas que, dessa forma, nos auxilia às reflexões, nos conecta a esta casa, aos benfeitores amigos, e que nos auxilia tanto para que consigamos ser mais assertivos nas nossas decisões, nas nossas escolhas diárias. Vou convidar todos para iniciarmos nosso trabalho com uma prece, onde quer que estejamos, que possamos nesse instante, na medida do possível, fechar nossos olhos físicos e respirar profundamente. Nesse ato de inspiração e expiração, que possamos pensar aqui na casa Bezerra de Menezes, na equipe espiritual desse trabalho amoroso, que está nesse instante adentrando nossos lares, suavizando, acalmando, tranquilizando o nosso ambiente. Na nossa prece é uma prece de gratidão. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão pela nossa vida, gratidão pelos nossos familiares, gratidão pelas condições físicas, materiais, gratidão pelo amparo espiritual que por vezes não vemos, mas que constantemente faz parte da nossa vida. Gratidão ao nosso benfeitor amigo ceareiro, que nos auxilia a todo instante, para que possamos, através de bons pensamentos, boas inspirações, escolhermos o melhor caminho. Envolvidos em muita luz e muita paz, pedimos licença para iniciarmos nosso trabalho. Graças te damos, Pai, que assim seja. A explanação do Evangelho no lar é um momento dos mais simplórios que nós podemos fazer, assim como a prece, mas que é vital e essencial para mantermos a harmonia do nosso lar. O convite é que nós façamos essa prática do Evangelho no lar uma vez por semana, no mínimo. E de acordo com a nossa percepção da nossa necessidade, nós podemos expandir para mais vezes, mais dias durante a semana. Nesse momento do Evangelho no Lar, é um momento que nós convidamos, de uma forma carinhosa, respeitosa, os nossos familiares para nos reunirmos em torno do Evangelho de Jesus. Um momento que tem uma durabilidade entre 10 e 15 minutos, a qual nós reservamos uma água. Essa água é uma água que vai ser fluidificada, energizada pelos benfeitores amigos, porque no momento que nós temos a intenção, a vontade de fazer o Evangelho no lar, nós também estamos tendo a intenção e a vontade de nos ligarmos à corrente dos benfeitores amigos espirituais. E nesse ato, é o ato importante para que esses amigos adentrem a nossa casa respeitosamente e fornecem energias, fornecem o equilíbrio da psicosfera da nossa casa. No momento que nós fazemos a nossa prece, que é uma prece de gratidão, nós estamos nos ligando a essa corrente do bem, a esses ceareiros do bem. Então nós iniciamos nosso Evangelho no lar, fazendo uma prece, fazendo a leitura do Evangelho, que pode ser feita desde o início do Evangelho, como um livro qualquer outro, ou seja, partindo da introdução do livro,
Ou nós podemos fazer também de uma forma aleatória, de abrirmos o Evangelho e fazermos a leitura de um trecho, de um item, de 2 itens, que ali estará para nós. Após nós fazermos essa leitura, nós refletimos um pouco sobre esse assunto. Convidamos aqueles que estão junto conosco a trazerem as suas percepções, a trazerem as suas experiências, os seus conhecimentos, de acordo com o que esse ensino está propondo para nós. Se nós tivermos crianças na nossa casa, convidamos as crianças também. Que nós façamos, então, junto com a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, a leitura de um livro infantil, de uma obra espírita, que nós sabemos que hoje já tem um grande número de livros para a infância, para que essa criança ela também se sinta integrante e que esse momento seja um momento que traga sentido para ela também, que seja um momento prazeroso para ela. Após então as reflexões, nós fazemos uma prece de encerramento, um momento simples, breve, mas que é essencial para que consigamos então equilibrar as nossas vibrações da nossa casa, do nosso lar, que sabemos que o nosso lar ele é muito desafiador, porque dentro da nossa casa, os nossos familiares ou aqueles que estão convivendo e vivendo conosco são pessoas com perfis às vezes totalmente diferentes do nosso, com experiências reencarnatórias totalmente diferentes das nossas, mas que por alguma simpatia ou por alguma similaridade de intenções ou de objetivos nós nos encontramos. E sabemos que muitas vezes as relações dentro de uma casa, de um lar, não são relações totalmente amorosas. São relações às vezes antagônicas, mas que são importantes para o nosso aprendizado, porque nada é por acaso. Essa comunhão, essa união dentro do lar, ela é uma união e uma comunhão para o progresso, sempre. E aqui, o Evangelho hoje para nós fala sobre isso. Fala especificamente no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Esse é o título do capítulo. E o item, ou na verdade os itens que estão aqui para nós refletirmos, é o item 1 e o item 2, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. Nós vamos fazer uma breve leitura, depois uma breve reflexão e deixar como convite para que posteriormente leiamos o restante dos itens e façamos as nossas próprias reflexões. Começa assim, então, o item 1, que é uma passagem da vida de Jesus. Também, os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Continuando então. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por uma causa de dureza de vosso coração que Moisés permitiu despedicieis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério.
Essa passagem está então no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, especificamente no item 3 ao item 9. Depois aqui Kardec traz algumas reflexões para nós a respeito desse item, da indissolubilidade do casamento. Mas algo que é bem importante nós refletirmos é quando Jesus fala de não separar, né? Não separeis o que Deus juntou. Quando nós falamos, e quando Jesus está falando de Deus, muitas vezes, até por uma questão cultural, uma cultura relativamente antiga, que traz para nós que Deus é um ser, muitas vezes transfigurado como um homem barbudo, em que decide a vida das pessoas como um juiz, a qual as suas decisões, elas são pautadas cheias de sentimentos, de emoções humanas. E não é assim. Antes de mais nada, Deus é um ser transcendente à matéria. Nós ainda, por uma inferioridade espiritual, por uma falta de conhecimento, por uma falta de graus evolutivos ainda maiores, nós ainda não temos o total conhecimento de Deus. Mas nós temos sim já conhecimento de algumas características de Deus. E uma das características de Deus é que esse Pai de amor, ou seja, as suas decisões são pautadas no amor, ele é infinitamente bom e justo. O que significa isso? Bom é o amor. Então, as decisões de Deus são decisões amorosas. E justo, ou seja, as suas decisões, além de ser amorosas, elas são justas. Quando nós falamos então em justiça, nós estamos falando num equilíbrio de todo o contexto que envolve as suas decisões, e não apenas num fato específico ou isolado. Quando Jesus fala para nós, então, não separeis o que Deus juntou, nós temos que levar em conta esses atributos de Deus. Um atributo de bondade, amorosidade e justiça. E Deus, ele se manifesta através de suas leis. Deus se manifesta através de suas leis. As leis de Deus, que são leis imutáveis, são leis perfeitas. E quando duas pessoas, aqui então, o Evangelho de Mateus está falando para nós, um macho e uma fêmea, duas pessoas, pegando bem especificamente o que o Evangelho está nos falando, se juntam para um casamento, essa união, ela está pautada numa lei maior, que é uma lei de atração. É uma lei a qual rege o universo. As leis universais, lei dos planetas, leis dos seres vivos, minerais, vegetais, animal, entre outras leis, são pautadas pela lei de atração. E aqui, essa passagem, Jesus está falando para nós. Esses dois indivíduos se juntaram por uma lei de Deus, lei de atração. Não vai ser por uma questão humana, por leis humanas, simplesmente por uma decisão de leis humanas que vai gerar essa separação. Vamos fazer a seguinte reflexão: quantas pessoas nós conhecemos, ou já ouvimos falar, enfim, que se separaram pelo casamento, mas continuam ligadas uma à outra, continuam vinculadas uma à outra. Então não é a formalidade da separação do casamento que vai separá-las apenas, mas muito mais do que isso. Então é isso que Jesus está falando para nós. Não vão ser as leis humanas que vão decidir, não,
Separa, vai para um lado, vai para o outro, não tem mais nada a ver um com o outro. Não é assim que funciona. Se uniram, significa que tinha alguma relação, alguma atração, alguma similaridade. E essa similaridade, por vezes, ela permanece após a separação. Porque a separação, ela é uma lei civil e não uma lei de Deus. Isso a gente não pode esquecer. As nossas reflexões, elas talvez estejam bastante interessantes, mas nós vamos encerrar por aqui, para não estendermos demais o tempo a qual é destinado a esse momento do Evangelho lá. Então fica o convite para que possamos seguir nessas reflexões, nessa leitura do capítulo 22, Não Separeis o que Deus Juntou. É um capítulo relativamente curto, que possamos lê-lo e depois, então, fazermos as nossas reflexões íntimas, nossas reflexões com os nossos amores, nos nossos lares, para que possamos chegar numa comunhão de ideias. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Envolvidos em muita luz e muita paz. Nesse momento, a nossa prece vai ser uma prece de harmonização. Muita luz e muita paz. Que possamos diariamente pensarmos, sentirmos e agirmos com mais amor. Que possamos diariamente pensar, sentir e agirmos com mais amor. Muita luz e muita paz. Graças te damos, Pai, que assim seja.